Para tudo e escuta isso com calma. Porque o Brasil pode estar montando um ataque tão absurdo que o mundo ainda não percebeu o tamanho do problema. Estevão, João Pedro, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior. E no centro de tudo, Neymar. Não são apenas nomes. Eles são peças de uma história que está sendo construída como se fosse filme. E o mais assustador é que essa história tem um detalhe que quase ninguém teve coragem de dizer em voz alta. O Brasil voltou a ter opções demais. E quando o Brasil tem opções demais, o planeta inteiro começa a temer. Começa pelo Estevão. Ele ainda tem cara de menino, mas dentro de campo ele não joga como criança. Ele joga como alguém que já entendeu o jogo antes de todo mundo. E quando ele aparece pela seleção e resolve rápido, quando ele deixa a marca dele sem pedir permissão, a sensação é clara. É como se ele estivesse dizendo: eu não vim para participar, eu vim para dominar. E o que deixa isso ainda mais pesado é a comparação silenciosa que corre por trás. Não é todo dia que surge um jovem com números tão rápidos, tão frios, tão diretos, que fazem o torcedor lembrar de lendas. Só que a verdade é que número não é o mais importante. O que muda tudo é a coragem. E o Estevão tem uma coisa rara. Ele não se esconde. Mas se tem um nome que aparece logo atrás, como uma sombra perigosa, é João Pedro. Porque o João Pedro não é atacante de hype. Ele é atacante de castigo. Ele é aquele tipo de camisa 9 que não precisa de 5 chances para fazer um gol. Ele precisa de meia. E quando você tem um jogador assim, o time muda de nível. O Brasil passou tempo demais tentando encontrar um finalizador de sangue frio, alguém que não treme quando a bola queima. E João Pedro tem esse perfil. Ele não parece encantado pelo estádio, pela camisa, pela pressão. Ele parece confortável dentro do caos. E isso é raro. Aí você olha para o resto do ataque e percebe uma coisa ainda mais perigosa. Rodrigo. Rodrigo é o jogador que aparece em silêncio e resolve como se fosse normal. Ele não precisa fazer show. Ele simplesmente chega e mata. Ele é o tipo de jogador que em Copa do Mundo entra com cara de amistoso e faz o gol que muda a história. E em jogo grande, isso vale ouro. Do outro lado, existe um nome que virou uma discussão mundial. Rafinha. Tem jogador que melhora com o tempo. E tem jogador que explode. Rafinha entrou numa fase onde tudo parece encaixar. Ele virou aquele jogador que decide com uma naturalidade quase irritante. Ele bate, ele cria, ele finaliza, ele corre, ele volta. Ele aparece dentro da área como se tivesse sido treinado para isso desde pequeno. E quando o Brasil tem um cara assim no auge, não dá para ignorar. Mas aí vem o nome que o mundo inteiro conhece. Vinícius Júnior. Vinícius é o jogador que muda o estádio só com um toque. Só com um giro. E quando ele está feliz, quando ele joga leve, ele vira um pesadelo. Porque ele não dribla só para bonito. Ele dribla para machucar o adversário. Ele dribla para quebrar a estrutura. E a verdade é que o Brasil precisa dele no auge. Sem medo, sem travar. Porque a seleção só volta a ser imbatível quando o talento joga livre. Só que até aqui, tudo isso parece uma grande promessa, certo? Só parece que o Brasil está criando um futuro. Mas existe um nome que não é futuro. É presente. É peso. É história. Neymar. Porque Neymar não é apenas mais um no elenco. Neymar é o símbolo que falta. Merece de estar na Copa del Mundo. Se Neymar está bem, Neymar está melhor que outro, como outro, vai jogar na Copa del Mundo. E ponto. No, eu não tenho deuda com ninguém. Ele é o cara que puxa atenção, que puxa marcação, que puxa o jogo para si, e mesmo quando não faz gol, ele muda tudo. Quando o Neymar está inteiro, ele faz o adversário pensar 2 vezes antes de atacar. Ele faz a defesa recuar por respeito. E isso muda a partida antes mesmo da bola rolar. Só que existe um detalhe cruel. Hoje, o Neymar não luta mais para provar que é craque. Ele luta para provar que ainda pode continuar em pé. Porque o futebol tem uma parte que ninguém gosta de falar. O tempo cobra. E quando o tempo começa a cobrar, o craque precisa decidir se vai se reinventar ou se vai ser engolido. E Neymar parece ter entendido isso. Porque o Neymar de agora, quando joga bem, não joga só com drible. Ele joga com cabeça. Ele joga com leitura. Ele joga como alguém que quer chegar no final dessa história com destino diferente. Agora, junta tudo isso. Estevão como a faísca. João Pedro como o predador. Rodrigo como o assassino silencioso. Rafinha como a arma quente. Vinícius como o terror da esquerda. Neymar como o cérebro do caos. Isso não é um ataque normal. Isso é um problema para qualquer seleção do planeta.
E aí entra a parte que transforma tudo em filme. O Brasil não quer só ganhar jogo. O Brasil quer recuperar o trono. Porque desde 2002, o Brasil vive tropeçando. Chega perto, mas cai. Tem talento, mas falha. Encanta, mas não finaliza. E por trás disso ficou uma ferida que ainda não fechou. A derrota que virou marca na alma do brasileiro. Aquele trauma que o país inteiro lembra sem querer lembrar. E desde então, cada Copa vira uma tentativa de apagar o passado. Só que apagar o passado não é fácil. Você só apaga o passado quando você cria um novo final. E é por isso que o Brasil foi buscar um comandante, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, congratulations. Thank you. What are your feelings? What are your emotions? You've been doing this all your life. It seems a dream. Not a dream, a reality. Difficult game, really difficult the first part. Second half was much better for us. But I think that the rival, Borussia Dortmund, played really well. It was a difficult game for us, good game. I think the second half was better. And at the end... Porque Ancelotti não é só treinador. Ele é controle. Ele é o cara que entra num vestiário cheio de ego. E ninguém ousa desrespeitar. Ele é o tipo de homem que não precisa gritar. Ele olha, e o time entende. E o Brasil precisava disso. Precisava de alguém que trouxesse ordem onde existia talento demais e disciplina de menos. Mas a chegada dele não foi num cenário perfeito. Foi no meio de um terremoto. Troca de treinadores. Mudança de ideia. Zero continuidade. Ancelotti não pegou um projeto pronto. Ele pegou uma tempestade. E agora ele tem um desafio que parece simples, mas não é. Transformar nomes em um time. Porque nome sozinho não ganha Copa. Time ganha. E é aí que o Brasil começa a virar assustador de verdade. Porque quando um elenco desse encontra organização, quando esses jogadores param de se atropelar e começam a se entender, o Brasil vira o Brasil. E aí a pergunta não é mais se o Brasil tem chance. A pergunta vira outra. Quem é que vai parar? E eu vou te falar o que ninguém diz com coragem. O Brasil pode não chegar como o time mais pronto, mas pode chegar como o time mais perigoso. Porque o time mais perigoso é aquele que parece instável, mas quando encaixa, vira uma avalanche. E a Copa do Mundo é o lugar perfeito para isso. Agora, fica comigo até o final, porque o próximo capítulo é o mais importante de todos. A parte que decide se esse esquadrão vira campeão, ou vira apenas mais uma geração de quase. Porque existe uma coisa que pode destruir o Brasil antes mesmo da bola rolar. A pressão, o emocional, o medo de falhar. E a pergunta que eu te faço é direta. Você acredita que essa geração vai aguentar? Você acredita que Neymar ainda pode liderar o Brasil até o último ato? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal, porque aqui no Fala do Ney a gente não acompanha só jogo. A gente acompanha destino. E a história do Brasil rumo à Copa ainda está longe de acabar.